Deixa eu recapitular aquilo que nós falamos no último encontro. Nós falamos no último encontro quem é o Espírito Santo. No caso, nós vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, e ele não é só uma pessoa. Nós vimos que o Espírito Santo, ele é Deus. Falamos por que Deus nos deu o seu Espírito, e no caso, vimos que o Espírito Santo tem um propósito, ele tem uma missão, ele não veio por acaso, existe algo a ser cumprido. E nós descobrimos que sem ele não há arrependimento, sem ele não há novo nascimento, sem ele não há transformação. E ele nos conduz de glória em glória para sermos como Jesus. Vimos ainda que nós somos morada, templo do Espírito Santo. E eu coloquei na última vez que nós tivemos junto aqui uma reflexão, algo para que a gente pensasse. Eu perguntei para vocês, para que vocês refletissem durante a semana, se é verdade que o Espírito de Deus habita em nós e que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então não deveria haver uma diferença enorme entre a pessoa na qual o Espírito de Deus habita e aquela que não tem o Espírito Santo em seu interior? Essa foi a pergunta para a nossa reflexão. Bem, para procurarmos responder essa questão posta em reflexão, nós temos uma outra pergunta. Como é que o Espírito Santo atua para que exista arrependimento, novo nascimento e transformação? É nisso que a gente vai iniciar e depois nós vamos andar um pouquinho mais. Amados, vejam, se nós observarmos o Evangelho de João, capítulo 3, existe ali relatado o encontro entre Jesus e Nicodemos. Acho que todos aqui lembram dessa passagem. E nesse encontro, Jesus faz uma afirmação clara no verso 3. Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele ainda complementa isso no verso 5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E deixa claro, a partir do verso 6 até o verso 8, que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E que isso é como o vento, sopra onde quer, o homem não tem controle sobre isso, tá? Assim como nós não controlamos o nosso nascimento, o nascimento espiritual também não tem controle. Veja, o assunto que é trazido à baila nesse encontro é salvação. Eles estavam falando de forma simples de céu e inferno. E no caso, como já vimos, a salvação vem pelo arrependimento, pelo novo nascimento, e isso tudo é obra do Espírito Santo, e acho que ficou bem claro nesse último encontro, que sem o Espírito Santo não há esse arrependimento, sem esse Espírito Santo não há esse novo nascimento. Vejam, a discussão a respeito desse assunto é que, de certa forma, muitas vezes pode parecer controvertida, isso no tocante àquilo que nós vamos tratar hoje, do obra do Espírito e a participação do homem nisso. Tanto que existem, inclusive, algumas teorias, eu vou abordar 3, existem mais, a respeito disso. Uma primeira teoria, como em todas, a gente tem que partir de uma premissa. Essa premissa é verdadeira, ela é bíblica. Toda a humanidade já nasce condenada a ir para o inferno, porque toda a humanidade é descendente de Adão, pelo que pecado levou toda a humanidade a uma condenação. É a depravação total do homem. É aquilo que está em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, elegeu para a salvação alguns,
Ou seja, dentre todos os que já estavam condenados a ir para o inferno, Deus resolveu resgatar alguns, os eleitos, aqueles que nós chamamos de predestinados. Ou seja, nós pregamos o evangelho para todos, mas apenas aqueles que são eleitos para a salvação serão salvos. Essa é uma teoria. Já a segunda teoria, serão salvos todos aqueles que ouvirem o convite de Deus para conversão e efetivamente se entregarem a sua vida a Jesus. Ou seja, aceitarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, do mesmo modo que a primeira, a humanidade está condenada. Nós vamos pregar e todo aquele que crer será salvo. Quem não crer está condenado, ou seja, quem não crer não será condenado, já está condenado, é aquilo que está em João 3,18. Ou seja, aqueles que ouvirem o anúncio da salvação e crerem em Jesus como Senhor de suas vidas, estes serão salvos e irão para o céu. Entre essas duas, a diferença está que a primeira teoria, a prerrogativa da salvação, ela é totalmente divina, ou seja, é Deus quem escolhe quem vai ser salvo, quem não vai. Já na segunda teoria, a prerrogativa da salvação, ela é humana. O ser humano, ouvindo o evangelho, escolhe se ele será salvo, se ele quer ou não quer. Inclusive, se ele vai crer, se existe mesmo esse negócio de céu, esse negócio de inferno, se vai aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se acredita nesse Deus que veio e viveu entre nós encarnado. Enfim, é o ser humano que decide. Agora existe uma terceira teoria que pretende dar como se fosse uma acomodada na questão, que no caso defende a teoria da eleição pela presciência. Ou seja, Deus já sabendo de antemão, porque Ele é onisciente, então Ele já sabe todas as coisas de antemão, quem vai escolher ser salvo, elege esses tais aí para serem salvos. Veja, é um jeito de dizer que é o ser humano quem escolhe, mas Deus, já sabendo quem vai querer, então Ele elege. É justamente essa interpretação que muitas vezes as pessoas talvez até forçando a barra, dão ao verso 29 do capítulo 8 de Romanos, né? Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou. Ou seja, Deus elegeu você para a salvação porque Ele já sabia que você iria querer ser salvo. Vejam, todas essas teorias, essas três que eu apontei, são fundadas em versículos bíblicos aparentemente que se contradizem, se contrapõem. E daí nós tentamos combinar a soberania de Deus com o livre-arbítrio do homem. Mas isso, segundo Augusto Nicodemos, é impossível, não tem. Nós não conseguiríamos entender tamanha a complexidade das coisas divinas. É aquilo que chamamos de antinomia. Quando existe uma contradição entre duas proposições igualmente críveis, igualmente lógicas, igualmente coerentes, mas que chegam a conclusões que parecem contradizer uma outra. Existem muitas na Bíblia. Eu poderia destacar, por exemplo, como uma antinomia, a doutrina da Trindade, por exemplo. Vocês vão encontrar uma enorme quantidade de versículos que diz assim: só tem um Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. A gente pode ver lá assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Mas aí, você também encontra um monte de versículos que dizem que tem um ser chamado Pai, que é Deus, um outro chamado Filho, que é Deus, e um terceiro chamado Espírito Santo, que também é Deus. Daí você fica doido. Ou seja,
espera aí, existe um só Deus, mas existem 3 pessoas que aparecem na Bíblia que são chamadas de Deus. Como é que eu combino essas duas coisas? Não combina. É aquilo que nós chamamos de mistério. É aquilo que nós chamamos de revelação. Você tem que aceitar que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Não é um Deus de 3 cabeças. Ou seja, não foram deuses diferentes. São 3 pessoas distintas que são um único e verdadeiro Deus. Ou seja, na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é 1. Na nossa, 1 mais 1 mais 1 é 3. Ou seja, a nossa lógica matemática não acompanha aquilo que é divino. Existe uma dificuldade proposta para nós, seres humanos, limitados por nossa lógica, limitados pelo nosso pecado, limitados pela nossa incapacidade própria de entender o fato de que existem na Bíblia coleções de versículos que parecem um contradizer o outro. No caso, se nós observarmos a Bíblia Sagrada, nós veremos muitos versículos que sustentam a teoria da predestinação, da eleição, aquilo que é defendido pelos irmãos calvinistas, os reformados. Ou seja, de um lado, nós temos uma lista de versículos que afirma assim, Deus é soberano, Deus determinou o que existe, que Deus predestinou aquele que Ele quis para salvar, que Deus escolheu quem Ele quis ser salvo, que é quem Deus escolheu, esse vai ser salvo, que só os eleitos entrarão no reino de Deus. Por outro lado, do mesmo modo, na mesma Bíblia, ou seja, na mesma coletânea, tem uma coleção de versículos que aparecem atribuir ao homem o livre-arbítrio, aquilo que é a teoria defendida pelos arminianos. São versículos do tipo assim, quem se arrepender será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vinde a mim todos que estão cansados, eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei. Notem, é verdade que Jesus disse assim, olha, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Está isso na Bíblia. Então, se a gente olhar esse versículo, todo aquele que vier, então quem vier vai ser salvo. Mas também é verdade o que disse Jesus em João capítulo 6, que ninguém vem a mim se o Pai não me trouxer. Ou seja, são 2 versículos que aparentemente são contraditórios. Então, nós podemos pensar, por que alguns creem e outros não creem? Por que alguns Deus concedeu a fé e outros não? Parece meio confuso tudo isso. Então, vamos imaginar o seguinte. Isso aqui é base para a gente falar do Espírito Santo, tá? Você morre hoje, chega nos portões do céu e o seu nome não está na lista. Vamos tentar imaginar, tá? O teu nome não está na lista. E daí o anjo porteiro olha e fala assim, olha, eu não acreditei, embora eu tenha tentado, eu fui no espaço lá, ou seja, eu fui na igreja bíblica ao Pés nas Cruzes por 3 anos seguidos, eu ouvi o Dionísio pregar, e eu até acredito que o Dionísio fez um trabalho bem feito, você está falando lá. Por quê? Porque ele sempre falou que quem convence do pecado é o Espírito Santo, que ele não queria que ninguém fosse persuadido por palavras de persuasão humana, mas pelo Espírito do Senhor. Mas olha, não deu certo, eu tentei. Foi porque o Espírito Santo não conseguiu me convencer mesmo. Provavelmente, o anjo diria para você assim, você não creu, você não foi convencido porque não era um eleito. Pois se você fosse eleito, certamente teria crido, teria sido convencido. Notem, presta atenção. Todo esse questionamento, essas teorias podem até tumultuar nossa mente, mas em hipótese alguma muda alguma coisa em relação a mim, a você, com relação ao pós-morte, a ir para o céu ou ir para o inferno. Ou seja, eu pergunto para você hoje, o saber se
uma dessas teorias é verdadeira ou não, se é mentirosa ou não, se pode ser conciliado ou não, mudaria alguma coisa em sua vida? Não. Mas por que eu estou falando e fazendo essa conclusão? Percebam, a pergunta hoje, para mim e para você, para a gente começar, é o seguinte: você quer a salvação e está preocupado com a sua salvação? Essa é uma pergunta objetiva, claro. Veja, se a sua resposta for sim, você pode ficar tranquilo porque você é um eleito, é um predestinado. O Senhor te escolheu, pois caso contrário, você não desejaria salvação e não estaria preocupado com ela. E mesmo que não houvesse a tal eleição, a tal predestinação, você mesmo assim poderia ficar tranquilo, pois bastaria crer e aceitar o Senhor Jesus como único e Senhor Salvador da sua vida, e estaria tudo resolvido. Agora, se perguntado, se você quer a salvação e está preocupado com a sua salvação, e a sua resposta for não, é porque você não é um eleito, um predestinado. Pois caso contrário, você desejaria salvação. E mesmo que não houvesse a tal eleição, a tal predestinação, você mesmo assim poderia ficar tranquilo com o seu não. Pois o Senhor Jesus não seria seu único Senhor e suficiente Salvador, porque você não quer. E você estaria resolvido. Vocês entenderam que tanto faz? Não importa, sabe? Imagine uma porta. Essa porta do lado de fora está assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Aquilo que está lá em Mateus 11, 28. Aí uma multidão está passando por aquela porta, vê aquela porta com aquele convite, fala assim: eu não ligo não, não vou entrar. Outros até dão uma espiadinha para dentro, não gosta do que vê e vai embora. Um outro olha e se interessa, fala assim: não, eu quero esse negócio aqui, eu quero entrar. E ele entra, e ele olha a mesma porta pelo lado de dentro, nos umbrais, e assim: você só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Antes de entrar, vinde a mim. Eu vou porque eu decido, mas depois que eu entro, eu concluo que eu só vim porque Deus me trouxe. Vocês estão entendendo? Ou seja, duas coisas combinam. Elas não se explicam. Eu não consigo explicar. Não há uma explicação lógica para isso. Como é que pode haver responsabilidade humana em um mundo em que Deus predestinou tudo o que acontece? Que Ele é soberano e que Ele sabe tudo. Isso não cabe na nossa cabeça. Isso não cabe na nossa lógica. Mas é o que está na Bíblia. Isso é mistério. Isso é revelação. Aí entra uma coisa chamada fé. Veja, ninguém vai para o céu sob a condição de acreditar na predestinação ou não, sabe? Ou seja, você pode até não ficar contente com isso, mas dizer que não existe, você não pode. Por quê? Porque está na Bíblia. E por outro lado, dizer que não existe responsabilidade humana, você também não pode. Por quê? Porque também está na Bíblia. Veja, existem muitas pessoas que, para tentar resolver esse dilema, soberania de Deus e responsabilidade humana, eles simplesmente anulam a soberania de Deus, para deixar muitas vezes o homem livre, dizendo que Deus não predestina, que Deus não elege, que Deus não conhece o futuro, que Deus não determina. E aí nós vamos ter que tirar muitos versículos da Bíblia. É isso que vai acontecer. Ou você tem outros que pensam em negar a responsabilidade humana. São aqueles que muitas vezes são aqueles hipercalvinistas, que dizem que não adianta evangelizar, nem precisa evangelizar, porque os eleitos virão de qualquer maneira, porque na eternidade o Senhor já escolheu. São dois extremos que nós deveríamos evitar. Nós temos que manter as duas verdades juntas.
A melhor explicação que eu vi a respeito disso também é do Augusto Nicodemos, que ele imagina o seguinte, propõe para nós que nós imaginemos o seguinte: imagina uma linha de trem, ou seja, 2 trilhos, e você está olhando no horizonte, são 2 trilhos paralelos. Eles não se cruzam, mas no horizonte parece que no final eles se juntam. Ou seja, as 2 realidades caminham junto. E um dia, tenho certeza, o Senhor vai nos explicar como é que é esse negócio aqui com exatidão. Em resumo, queridos, eu não quero em hipótese alguma minimizar aqui as discussões teológicas a respeito de predestinação e livre-arbítrio. Mas, a exemplo de tantas outras discussões, pensando com sinceridade, isso não muda a minha vida em nada. Por quê? Porque, independentemente de tudo isso, eu vou continuar afirmando de púlpito: só Jesus salva e que ninguém será salvo senão por meio de Jesus Cristo. Eu, independente disso, eu vou continuar afirmando que qualquer pessoa que for salva, terá sido salva por causa da morte de Jesus na cruz e por causa da sua ressurreição. Seja qualquer teoria, eu vou continuar afirmando, independentemente de tudo, e insistir na pregação do Evangelho a toda criatura, isso porque é um mandamento do Senhor. Independentemente de qualquer coisa, eu vou continuar a insistir que todas as pessoas entreguem a sua vida a Jesus. E quando elas entregarem a sua vida a Jesus, eu não vou ficar preocupado em descobrir se ela entregou porque ela é um eleito ou porque ela escolheu. Não tem lógica. E muitas vezes não cabe nem a mim isso. Porque não sou eu que faço essa escolha. Ou seja, o propósito da pregação é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade para que seja salvo. E que o inferno seja saqueado em razão desse conhecimento. E este é o desejo de Deus, eu tenho certeza disso. Porque senão não teria razão de existir esse momento. Seria ilógico. Seria pura e simplesmente um acontecimento social. Agora eu chego no ponto que é crucial para nós olharmos hoje aquilo que o Espírito colocou no meu coração. Como já vimos, após o arrependimento e o novo nascimento é só a porta de entrada ao reino. Dá-se início a partir daí de uma caminhada. A palavra fala de porta estreita, caminho estreito, é aquilo que está em Mateus 7, 13 e 14. Quando a gente vai no livro de Atos também fala que, olha, é o caminho, existe um caminho, um processo de transformação de glória em glória à imagem de Jesus. É aquilo que está em 2 Coríntios 3,18, que está assim, ó: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A palavra ainda afirma, lá em Romanos 8, 29, que o Espírito Santo age com um objetivo bem claro, de que nós sermos transformados conforme a imagem de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. Jesus é nosso irmão mais velho, é isso que está falando. O que está posto aqui é que no entendimento de Paulo, ser salvo é ser transformado à imagem do Filho dele, Filho de Deus. Isso é ser salvo. Ser salvo é um processo que vai terminar quando nós formos transformados à imagem de Cristo. Esse é o resultado final. Ou seja, nosso destino não é um lugar, nosso destino não é um ambiente, o nosso destino não é um outro espaço de vida. O nosso destino final é uma pessoa, é Cristo Jesus. E nós nos tornamos semelhante a Jesus, de tal maneira que Jesus Cristo seja apenas o
primogênito entre muitos irmãos. Então, salvação tem a ver não com o lugar aonde você vai depois que você morre, mas salvação tem a ver com o tipo de ser humano que você é, transformado através de Cristo, Deus e do Espírito Santo. Ou seja, e esse tipo de ser humano que você deve ser é a semelhança do Cristo ressurreto. Agora, como que se dá a ação do Espírito Santo nessa transformação, nesse processo, nessa caminhada transformadora? É isso que eu queria abordar com vocês essa noite. Abram Romanos 8, 26, nós vamos trabalhar basicamente ele e o Salmo 32. Romanos 8, 26 diz assim, olha só. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Tem algumas versões que está dizendo assim, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Vejam, eu aprendi com Luciano Subirá que essa palavra traduzida por nos assiste, ou nos ajuda, no original grego é sulante antinomai. E o que significa isso? Isso é muito importante para a gente entender. Significa pegar firme contra alguma coisa com a ajuda de alguém. Ou seja, é um trabalho conjunto. É como se o Espírito Santo tivesse um sofá aqui muito grande, e ele quisesse transportar para algum lugar, porque ele é que direciona, e ele falasse para mim, pega junto comigo. Não é eu que vou pegar, e não é você que vou pegar, você que vai pegar, nós vamos pegar junto. Esse ajuda, esse assiste, é esse sentido. Assim, o agir do Espírito Santo nesse processo de transformação, ele não é um ato unilateral, mas é algo que é praticado conjuntamente com o homem. Há uma interação entre o Espírito e o homem. Mas como é que é isso? Abre a tua Bíblia no Salmo 32, nós vamos ler 3 versículos. 32, verso 8, 9 e 10. Olha só como é que está escrito aqui. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Espírito Santo, conselheiro. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Preste atenção aqui. Olha o verso 9. Nós vemos a expressão, não sejam como. Ora, pensa comigo. Só existe a expressão, não sejam como, porque há aqueles que são. Porque se não tinha, tá? E no caso, o que o Senhor está literalmente falando aqui, é que aqueles que resistem à instrução, ensino, conselhos quanto ao caminho e cuidado do Senhor, são burros. Mas existem pessoas que são assim. Veja que interessante, eu estava pensando, quando eu estava lendo a respeito disso, isso aqui é revelador a respeito do caráter de Deus, o caráter do Espírito Santo, que ele não possui ninguém, no sentido de possessão, mas simplesmente inspira, de modo que toda a palavra de Deus que nós conhecemos, ela foi inspirada, sabe? Ou seja, o Espírito Santo, ele é gentil. Em outras palavras, ele não força a barra, ele bate na porta, mas não arromba a porta. Já em contrapartida, se você for olhar alguns demônios por aí, o agir do demônio, que ele quer possuir, ele inclusive encara aqueles a qual ele possui do quê? De cavalo. E o Senhor falou assim, não seja cavalo, não seja burro, seja inteligente. Ou seja, ele não força a barra. Agora você pode me perguntar, mas o Espírito Santo de Deus pode ser resistido? Tem como?
Olha aquilo que está em Atos 7,51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Isso aqui é Estevão falando. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Sabe, eu fico imaginando, como já falamos, que existem muitas pessoas que, escudados na verdade de que o Espírito Santo é quem traz o arrependimento, e é verdade, é o Espírito Santo que traz o arrependimento, que é o Espírito Santo que traz o novo nascimento, e é verdade, é o Espírito Santo que traz o novo nascimento. Entende a caminhada proposta como sendo uma espécie de esteira rolante, uma escada rolante, onde você é colocado lá e ele te leva para o lugar. Muitas pessoas entendem que é assim, imaginam desse jeito, que ele vai ser conduzido tranquilamente a essa transformação, à imagem de Cristo, pura e simplesmente porque um dia o Espírito Santo colocou ele nessa escada rolante, nessa esteira rolante, e ele vai aguardar. Amados, entendam, o Espírito Santo, que é Deus, se apresenta como conselheiro, auxiliador, e distribui e age por seu poder, distribuindo dons para a obra de transformação. Mas veja como está em 1 Coríntios 12:31. Olha só. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Posso agora mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Quem tem que buscar a gente? É nós. Quem libera o dom? Coríntios 12:11. É Ele, o Espírito Santo, que distribui individualmente a cada um conforme quer. Ou seja, Ele distribui para quem está buscando e não para quem não está buscando. 1 Timóteo 4,14 diz: não seja negligente em relação aos dons. O dom é do Espírito Santo? Sim. Mas eu posso negligenciá-lo? Sim. Porque o Espírito Santo não opera o dom sem a minha participação. Os dons são uma parceria entre Deus e o homem. Estão entendendo? É isso que está na palavra do Senhor. Você poderia perguntar assim: Dionísio, o Espírito Santo só foi resistido e eu não busquei os dons e agi diligentemente porque eu não fui tocado. Pois se eu creio na minha depravação total, eu não tinha forças para procurar, eu não tinha como, você entendeu, me arrepender, nascer de novo, e para ser transformado, senão pela ação do Espírito Santo. E eu concordo com você tem razão nisso. Se você depender de você, não tem solução. Ou seja, se você depender de você, você está perdido. Se eu depender de mim, eu estou perdido. Mas, então você quer dizer que em relação a você, o Espírito Santo não fez a salvação direito? Ele falhou? E daí eu tenho que simplesmente rasgar a Bíblia. E todos os textos que falam da responsabilidade humana. Será que muitas vezes, se eu estiver pensando isso, eu não tenho que rever o meu arrependimento? E rever, inclusive, o meu nascimento? Pensar sobre isso? Pedir a luz do Espírito Santo para que Ele fale ao meu coração de uma forma clara? Mas vamos continuar. A palavra diz no Salmo 32:8, olha só: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de vocês. Mas como que o Espírito Santo instrui, ensina? Como que ele aconselha quanto ao caminho que nós devemos seguir? Qual é esse cuidado? Como é que isso acontece? Pensando nisso, o Senhor me levou a um outro texto, 2 Timóteo capítulo 3,
Tem 3 versos aí que eu queria que você acompanhasse comigo. Verso 15, 16 e 17, olha só. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, em primeiro lugar, o Espírito Santo nos fala, nos instrui, nos conduz através da palavra, através da Bíblia. Pense comigo, se toda a Bíblia foi inspirada, é claro que temos aqui a ação do Espírito Santo nessa inspiração. Foi Ele agindo. Deus, Jesus e o Espírito Santo nos fala, nos instrui na caminhada através da Bíblia, através da palavra de Deus. Vejam, certa vez, o Senhor Jesus, ao responder aos saduceus que queriam pegá-lo, numa falta, ele diz assim: vocês estão enganados, ou em outra tradução diz assim, errais, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É isso que está lá em Mateus 22, 29. Queridos, isso nos deixa claro que é um erro não conhecer as Escrituras. Porque é o primeiro lugar em que o Espírito se revela. É o primeiro lugar em que Deus nos fala, em que Jesus nos fala. Certa vez, eu fui procurado por uma pessoa, que inclusive me autorizou a falar isso aqui, e essa pessoa me falou assim: eu tenho procurado o Senhor, eu tenho buscado o Senhor em oração, eu tenho pedido a direção do Espírito Santo, mas as coisas não estão dando nada certo. Deus não me responde, Ele não fala comigo. Naquele momento, o Espírito Santo falou ao meu espírito, dizendo assim: pergunta a ele como é que vai o casamento dele. Quando eu falei isso, imediatamente ela regalou os olhos. E o Espírito Santo continuou falando através dos meus lábios, com uma pergunta: você tem honrado sua esposa? Você tem tratado ela como convém, como diz a palavra do Senhor? Os olhos deles naquele momento se arregalaram mais ainda. Nesse instante, o Espírito me trouxe à lembrança um versículo, e passei a mão na Bíblia naquele momento, abri naquele versículo e nós lemos junto. Esse versículo está lá em 1 Pedro 3,7. Olha só o que diz assim, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Nesse momento, acabamos de ler, aquela pessoa, aquele homem, começou a marejar os olhos e confessou: pensando nisso, eu e minha mulher estamos realmente tretados, nós estamos brigados. E eu acho que não tenho agido corretamente. Será que é por isso que o Senhor não me responde? Será que é por isso que Ele não fala comigo? Será? Será? Você ainda pergunta, será? Agora vem a pergunta: ele precisava de mim para dizer isso para ele? Pensa bem. Lógico que não. Isso já está claramente apontado na palavra de Deus. Então, qual que foi o problema? Ele confessou que nunca, que jamais havia sequer lido tal passagem bíblica. Ou seja, o Espírito Santo para falar não precisava de mim. Por quê? Porque já estava à disposição. Estava claro. Maridos, esposas, como diz a Helena
Tanuri, né? Hashtag segue a dica, né? Muitas vezes você está aí e fala assim, rapaz, Deus não me ouve. Dá uma olhadinha, né? Dá uma examinada. Queridos, em linha geral, a orientação, a comunicação, o conselho geral de Deus, Jesus e o Espírito Santo ao homem, com o objetivo de passarmos a alcançar a transformação de glória em glória na imagem de Cristo Jesus, já que inclusive não somos conduzidos como burros, como os cavalos, está na palavra de Deus. Pelo que ignorar a palavra de Deus, ignorar Deus e o Santo Espírito é a mesma coisa. Se você observar, depois você procura, o livro de Ezequiel, capítulo 20, depois você olha lá na tua casa, você verá que nos aponta do verso 1 ao 3, que numa certa ocasião, alguns anciões vieram consultar o Senhor. Se sentaram diante do profeta e o Senhor disse, assim diz o Senhor Deus, acaso viste consultar-me? Tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, não me consultareis. E lá depois, quando você puxa alguns versos, você vai para o verso 8, ele diz o porquê. Porque vocês se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Amados, num primeiro momento, num plano geral, o Espírito Santo nos conduz através da palavra. Mas não é só através da palavra, pois existe a condução, digamos assim, particular. A palavra dizendo assim, a palavra é o geral. Mas ele conduz de forma particular, produz. De forma personalizada, né? Conduz. Aquele que fala no particular. Você pode pensar e dizer, mas o Espírito Santo não fala particularmente comigo. Daí eu podia falar para você, será? Sabe quando nós fazemos uma campanha missionária, por exemplo, para arrecadar fundos para missões, tá? E nós estamos fazendo uma campanha missionária. E no teu íntimo aparece uma vozinha, parece aqueles desenhos da Disney, sabe que tem o capetinho, o anjinho? Então tem uma voz dizendo assim, ajuda. E outra voz, não entra nessa não. A não ser que você tenha um problema de dupla personalidade ou esquizofrenia, o que é essas duas vozes falando com você? O problema é que muitas vezes nós criamos. Porque eu ouvi uma voz que vem do trono do Senhor como um trovão, e a gente sabe, a gente cria uma fantasia, e a gente não percebe que muitas vezes o Espírito Santo está falando. Sabe quando muitas vezes você pisa na bola com a tua mulher, ou você pisa na bola com o teu marido, e logo depois vem aquele sentimento, rapaz, você pisou na bola, vai lá, pede perdão. Isso veio do ser. É tua carne falando? É Satanás falando? Você pode dizer assim, puxa vida, é a minha consciência. Queridos, aprendam uma coisa. Quando a minha consciência me condena, os meus interesses me defendem. Então, quando eu vejo que é claramente falando aquilo ao meu coração, muitas vezes eu tenho que ficar perceptível a entender que muitas vezes é o Espírito Santo já falando para você, sabe? O problema é que muitas vezes nós ouvimos, mas não atendemos. Isso é besteira, sabe? Você já imaginou? Quantas e quantas vezes trabalhando com cura interior, você está falando com alguém, e alguém lembra de uma pessoa e fala assim, mas eu não perdoo, o Espírito Santo começa a falar para você, vai lá, perdoa, não, eu não perdoo, vai, perdoa, tá bom, eu perdoo, mas só se vier rastejando, o Espírito Santo começa a falar mais ainda, daqui a pouco você está em lágrimas, fala assim, tá bom, eu perdoo. Quem fez isso?
Ah, foi o diabo, só se ele converteu. Foi o Espírito Santo de Deus. É que muitas vezes a gente fica tentando, você entendeu? Ver, vai aparecer uma cortina de fumaça. E eu não estou dizendo que não pode acontecer. Eu não estou limitando o agir sobrenatural do Senhor de modo que venha uma voz audível aqui. Não é isso. Mas o Espírito, com letra maiúscula, normalmente fala ao nosso espírito. O Senhor fala. Agora, veja que interessante. Se você procurar, depois você procurando a tua Bíblia, Samuel capítulo 3, você vai ver que Samuel, quando era menininho, e ele estava na casa de Eli, estava sendo assim, ensinado as coisas do Espírito de Deus, as coisas de Deus. Ele estava deitado e de repente ele ouve uma voz. Vocês lembram dessa passagem? Samuel. Ele levanta, vai até Eli e fala assim: eis-me aqui, Senhor, me chamaste? Eli fala assim: eu não te chamei, menino, volta a dormir. Ele volta a deitar e daqui a pouco ele ouve outra vez: Samuel. Ele levanta, vai até Eli e Eli fala assim: eu não te chamei, moleque, guri, volta a dormir, para com isso. Mas a terceira vez ele ouve novamente a voz do Senhor dizendo assim: Samuel. Ele levanta e vai novamente até Eli. Naquele momento Eli entendeu aquilo que estava acontecendo. Talvez ele tenha lembrado, aquele momento que era de apostasia, ele tenha lembrado da juventude dele e fala e dá uma orientação ao jovem Samuel, dizendo assim: olha, quando você ouvir a voz novamente, você vai dizer assim, olha só, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É assim que a gente vê lá. Agora pensem comigo, se Deus é onisciente, ele já não sabia desde a primeira vez que Samuel tinha ouvido? Então por que houve essa orientação de Eli para dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve? Por quê? Isso é uma explicação simples. É que o relacionamento entre o Espírito e o homem equipara-se, e essa foi a melhor definição que eu já vi alguém falar, como se fosse um jogo de dama, sabe? O primeiro movimento sempre é de Deus. Pensa comigo. Foi Ele quem na eternidade, para que exista condição da minha existência, da tua existência, resolveu o perdão, e antes que dissesse haja luz, falou haja cruz. Foi Ele quem mandou Jesus até nós. Foi Ele quem tomou toda a iniciativa para que possamos nos arrepender, nascer de novos e somos transformados à imagem de Jesus. Primeiro movimento do tabuleiro. Mas o segundo movimento é seu. O segundo movimento é do homem. Ou seja, Deus faz o primeiro movimento. Eis que estou à porta e bato. Mas se você ouvir, e mesmo que ouça, não abrir, não tem condições de um novo movimento. Parou ali. Acabou ali. Vocês estão entendendo? É assim que fica claro. Não que ele não queira, mas porque você não quis. E ele não força. É você que não quis. Ele não força a barra. Entenderam? Eu vou concluir. Em 1996, numa segunda-feira, à noite, numa chácara em Candumota, numa vigília de oração, eu senti a presença tremenda, transformadora, e fui tomado pelo Espírito Santo de Deus, de um jeito assim que eu não entendi o que estava acontecendo. Eu ouvi a voz e eu comecei a falar em línguas, e aquilo que eu ouvia, eu não sei dizer para você se era audível ou era interno de mim, mas era muito claro, sabe? E eu não entendi. Passado aquele momento, naquele momento, eu entendi que aquilo que estava acontecendo é mais ou menos aquilo que aconteceu com Samuel. Eu tinha que dizer, eis-me aqui, que é um movimento meu. No caso, eu fui falar com a mulher de Deus que conduzia aquele trabalho, sabe?
pois eu estava ouvindo o Espírito Santo falar comigo e eu tinha resolvido, convencido, se por mim mesmo, se por eu era eleito ou porque eu fiz uma opção, não importa. Eu resolvi, eu tenho que dizer, eis-me aqui. Daí eu fui procurar aquela mulher e falei assim, olha, eu quero ajudar a senhora no trabalho. E aquela mulher perguntou para mim assim, você já leu a Bíblia? Já. Ela, toda? Não, toda a Bíblia não. Ah, então vai ler, né? E daí depois você volta. Daí eu me tranquei a ler a Bíblia, e li a Bíblia no dizer assim, capa a capa, ou seja, todinha. Daí eu fui falar com ela, porque aquilo estava me incomodando, estava borbulhando, o Espírito estava falando comigo. E daí ela falou assim, 2 vezes é bom, né? Daí eu fui ler a 2ª vez a Bíblia, também de capa a capa. Terminei de ler a 2ª vez, eu fui falar com aquela mulher de Deus, eu já estava aguentando mais. E daí parece que eu lembro, não sei se vocês lembram do seu Miyagi, tira casaco, põe casaco, Karate Kid. Parecia que eu estava vendo o seu Miyagi na minha frente. 3 vezes é bom, né? Daí eu fui ler a 3ª vez a Bíblia e daí eu comecei a anotar, sabe? Depois da 3ª vez que eu li a Bíblia, ela me permitiu que eu ajudasse ela nas filas de oração, sabe? Mas por que eu estou falando isso? Só para dizer para vocês que eu sou muito grato, mas muito grato a Deus pelas pessoas que o Senhor colocou ao meu lado, sabe? E isso me fez aprender, e na realidade eu ainda estou aprendendo, porque eu estou em processo de transformação, não estou pronto, não sei tudo, sabe? Mas isso me veio aprender ainda que, se o desejo do Senhor é me transformar à imagem do seu Filho Jesus, existe um processo, e isso envolve estar sensível ao Espírito Santo, e isso começa pela palavra. É o geral. Começa pela palavra. Como eu demonstro meu eis-me aqui, se eu não me interesso por aquilo que já foi instrução? Se eu não busco, sabe? Isso envolve uma interação com o Espírito Santo. E Ele já fez um movimento. Ele já fez um movimento para mim, Ele já fez um movimento por você, Ele já fez um movimento da eternidade. Esse movimento já existe. Eu não preciso esperar, Ele já existe. Já aconteceu. Cristo já morreu por mim, Ele já veio. Se você está ardendo o teu coração e você está aqui e você aceitou, se arrependeu, Ele já fez o movimento. Se você nasceu de novo, Ele já fez o movimento. Qual é o movimento seguinte? Eu ser transformado. Essa transformação implica numa interação. E eu caminhar. Eu não posso imaginar que essa caminhada, esse objetivo, é uma escada rolante. É uma esteira. Eu tenho que entender isso, sabe? O Espírito já fez esse movimento e eu não posso deixar de fazer o seguinte. Para terminar, bênção apostólica. Vocês já prestaram atenção na bênção apostólica, naquilo que Paulo nos ensina em 2 Coríntios 3,14? Diz assim, olha, a graça do Senhor Jesus Cristo, e nós somos salvos efetivamente pela graça. Não vem de homem, tá? Está claro isso, né? Ninguém aqui tem condição de se salvar por si mesmo. É a graça de Cristo. O amor de Deus, porque se não fosse o amor de Deus, é Ele que nos enviou o seu Filho. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A comunhão do Espírito é isso. E Ele não força a barra. Ele espera o nosso agir junto. Ele nos faz coparticipante. Olha que coisa linda. Ele nos dá o privilégio, sabe,
E muitas vezes a gente erra porque a gente fantasia. A coisa é mais simples do que nós imaginamos. O resultado é maravilhoso. O resultado é tremendo. Mas o agir é simples. O agir não é complexo. É nós que criamos esse agir complexo. O resultado sim é maravilhoso, mas o agir é simples. Amados, muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem neles confia. Amém? Na próxima oportunidade nós vamos falar sobre essa ação do Espírito Santo e dessa resistência que existe em relação ao Espírito Santo. Tá? Senhor, que essa palavra tenha falado aos nossos corações, Senhor. Pai, não tem sentido se isso não viesse do teu trono e isso não produzisse, Senhor meu Pai, frutos dignos de arrependimento. Fala-nos, Senhor meu Pai, com o teu poder, nas madrugadas, nas orações, na leitura da palavra. Inunda-nos, Pai, com a tua presença, Senhor. E que nós não fantasiemos, que nós busquemos, Senhor, o teu revelar através da palavra. E se houver particular, Senhor meu Pai, fala no particular, mas que nós sejamos sensíveis a ouvir a voz do teu Espírito, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém?